Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Dark Secrets. A nossa leitura de agora, gente, vamos fazer o seguinte: como que essa pessoa aí que você está mentalizando passou o Dia dos Namorados? Vamos descobrir. E, além disso, vamos ver o que que essa pessoa pensou e sentiu em relação a você ou a conexão de vocês durante o dia de ontem, tá? Vamos tentar entender aqui. A gente tem dois grupos. O grupo um a gente tem o quartzo rosa. E no grupo 2 a gente tem a jaspe rosa, ok? Escolham de acordo com a intuição de vocês. Uma vez que vocês escolherem, só ir lá na descrição do vídeo, clicar na opção que você escolheu, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, tchau. Olá, pessoal, grupo um, vocês escolheram quartzo rosa. Vamos lá, então, descobrir como que essa pessoa passou o Dia dos Namorados e depois a gente vê o que que ela pensou e sentiu em relação a você e a conexão de vocês, né? Nesse dia aí de ontem, no caso, se você estiver vendo essa leitura da, no dia seguinte, né, do Dia dos Namorados, mas se você estiver vendo depois, não tem problema, é só você adaptar aí pro seu tempo, tá? Bora lá. Vamos começar como que essa pessoa passou o Dia dos Namorados, de uma forma geral. Nove de espadas, mago, imperatriz, três de espadas, uau, imperador, pajem de ouros, pajem de espadas, os amantes, cavaleiro de paus, o mundo, rainha de copas, o diabo. Ok. Aqui, gente, ó, claramente a primeira carta foi o nove de espadas, né? Aqui o que me fala é que essa pessoa passou o Dia dos Namorados, principalmente, assim, pensando muito, sabe? Meio ansiosa, um pouco angustiada, pensando demais, tá? Aqui, olha só. Essa pessoa aqui, ela não tava, assim, num clima total de romance, super tranquila, super de boa, não. Ela tava aqui mais para um estado mais ansioso, triste, tá? A gente tem um três de espadas aqui. Essa pessoa estava triste, com o coração partido. Aqui pode ter a ver com o término, né? Algum término, o término de um ciclo, de uma fase, ou de um relacionamento, inclusive. Ou então pensando que um relacionamento ou algo assim que era importante para ela relacionado à vida amorosa poderia ter acabado. E por que que eu não estou direcionando assim para o relacionamento de vocês? Porque aqui é de uma forma geral, tá? Em relação a você, a gente vai ver já já. Então, de uma forma aqui mais geral, me parece que essa pessoa não estava muito feliz, não, nesse Dia dos Namorados. Parece uma angústia, uma tristeza, com medo de uma situação realmente ter terminado, acabado. Esteve pensando muito, sabe? Talvez pensando em entrar em contato com alguém, mandar uma mensagem para alguém, pensando, analisando toda a situação, talvez a própria vida amorosa, os relacionamentos anteriores, e pensando não de um jeito positivo, tá? Essa pessoa podia estar um pouco assim, meio que na fossa, né? Se sentindo aí sozinha, ou então esquecida por alguém específico, tá? Porque aqui me parece que essa pessoa tem alguém de fato, né, na mente, no coração, pode ser você? Pode, mas eu tô falando em geral. Parece que essa pessoa tem alguém em mente, no coração, parece que ela tem sentimentos românticos por alguém, tá? Aqui, e essa ansiedade, essa angústia, essa tristeza, né, me parece estar relacionada a essa pessoa de quem ela gosta, tá? Se a pessoa quis entrar em contato com alguém, quis falar com alguém, tomar uma atitude, pensou em uma pessoa, olha só, e vejam só, a gente tem a imperatriz e o imperador aqui, e no meio, três de espadas e o mundo. Então, justamente esse sofrimento é por ela acreditar ou tá sentindo ou não tá passando o Dia dos Namorados com essa pessoa específica aqui, porque ela tem sentimentos, né? De que ela gosta, tá? Então eu sinto que essa pessoa ficou lembrando demais dessa pessoa com carinho, com cuidado, com amor, querendo entrar em contato, sentindo falta, né? Aqui, ó, essa pessoa pensou muito em tomar uma atitude romântica em relação a essa pessoa, sabe? Fazer um gesto romântico, dizer que estava com saudade, ou até mesmo se declarar que realmente teve uma vontade muito grande, assim, de fazer alguma coisa. Se
Foi você ou não. A gente vai saber daqui a pouco, mas essa pessoa, inclusive, pode ter tomado, sim, algum tipo de atitude, tá? Mas aqui, definitivamente, a gente vê alguém que realmente estava na fossa por alguém, por querer estar passando esse dia dos namorados com alguém, tá? Ó, claramente aqui, essa pessoa pode estar apaixonada ou pelo menos gosta bastante de alguém aqui, e eu não acho que ela tenha passado o dia dos namorados com essa pessoa específica, não me parece. Pode ter entrado em contato, mas eu não acho que estava ali realmente, tipo, nossa, num romance, ou num momento super ultra mega romântico com a pessoa que ela queria estar. Não me parece isso. Tá? Uma saudade grande, né? Aqui, ó, ela tentando decidir se realmente toma uma atitude ou não, se manda uma mensagem ou não, se entra em contato ou não, se faz um gesto romântico ou não, se diz que está com saudade ou não, tá? O Seis de Copas me fala desse sentimento, né? De estar sentindo a falta de alguém. Para alguns pode ter tomado a iniciativa, mas para outros não, né? A gente tem um enforcado, ó. Essa pessoa pode ter pensado assim, não, é melhor ficar quietinha na minha, não fazer nada e tal, mas ficou pensando como seria passar o dia dos namorados com essa pessoa que ela gosta, que ela tá sentindo falta, que ela tem medo da situação ter acabado, né? Entre ela e essa outra pessoa, tá? Que pode ser você ou não, lembrando, ok? Vamos ver agora mais claramente, tá? Em relação a você. Como que essa pessoa aí, o que que ela ficou pensando, sentindo em relação a você especificamente e a conexão de vocês, tá? Rei de espadas, rei de paus, dois de paus, oito de ouros, a lua, força, cavaleiro de ouros, cavaleiro de copas, torre, julgamento, hum, nove de copas, ok, e ás de copas. Aqui, ó, o dois de espadas. Eu sinto que pela similaridade da mensagem, isso daqui era em relação a você sim, tá? Então, se você passou o dia dos namorados com essa pessoa que você pensou e tava tudo lindo, maravilhoso e tal, provavelmente essa leitura aqui não é para você. Porque aqui me parece que é para pessoas que passaram o dia dos namorados separado da pessoa aí que pensou, tá? Vamos lá. Luz aqui tá dando problema hoje, não sei por quê, mas enfim. Então aqui eu sinto que essa pessoa ficou pensando muito, ó, em você. Talvez essa pessoa seja um pouco racional, né? Estivesse pesando, como eu falei, pensou demais, analisando a situação. Tivesse pesando os prós e os contras, o que que aconteceria se ela mandasse mensagem neste dia, se ela falasse com você, se vocês saíssem, se assumissem. Então essa pessoa ficou avaliando toda a situação de uma maneira objetiva, prática, mas também com muito sentimento, né? Eu vejo uma pessoa aqui que, nossa, quis demais. Eu sei, como eu disse, para alguns de vocês essa pessoa pode de fato ter tomado uma atitude, falado com você, mandado uma mensagem no dia dos namorados, mas para outras pessoas não, tá? Mas que ela quis muito, ela quis. A gente tem o Rei de Paus com o Cavaleiro de Copas, fala de muita paixão, de muito sentimento, de movimento, de desejo, de vontade de agir, fazer acontecer. Então, se ela não tomou uma atitude, pelo menos ela quis muito, tá? Por gostar de você, por estar lembrando de você nesse dia, aqui. E assim, claramente uma atitude nesse dia, né, é uma atitude que pode mudar a situação, é uma atitude que não é tão leve, digamos assim, quanto nos outros dias. Então, obviamente, ela considerou aí todas as consequências dessa atitude, mas que ela desejou muito aqui, ó, voltar para sua vida, sobre pensou e desejou, né? Retornar e se esforçar, sabe, para que as coisas funcionem, dessem certo entre vocês. Ela considerou muito isso, passou provavelmente o dia inteiro pensando em você, desejando entrar em contato, ou que você entrasse em contato com ela. Se não ocorreu esse contato, essa pessoa ficou melancólica e pode ter ficado triste, né? Mas desejando muito, sabe? Eu sinto que inclusive ela pode ter torcido demais para que você tomasse essa iniciativa aí, por ela não saber exatamente o que fazer
fazer. Essa pessoa pode ter torcido muito para que você fizesse alguma coisa, tá? Eu sinto que para alguns de vocês pode ser que ainda esteja uma situação muito indefinida entre vocês, então essa confusão de pensamentos, sentimentos pode se dever a isso. Tipo, eu não sei o que fazer, não sei se eu entro em contato, se não entro, porque as coisas estão confusas, estão estranhas nesse momento, e eu não sei se eu devo, se não devo, se eu mandar, posso mandar, tipo, o sinal errado, se eu não mandar também posso mandar o sinal errado, tá? Então tem aqui uma pessoa que estava sentindo muita coisa, uma intensidade de sentimentos misturados e confusos em relação a você e que provavelmente estava tentando controlar isso, tentando controlar os próprios sentimentos, as atitudes aqui, embora quisesse bastante, sabe? Agir de acordo com isso, né? De acordo com o que ela estava sentindo, tá? Mas a dúvida, ó, a indecisão, né, pairou aqui. Eu sinto que tem uma dúvida nesse momento para as pessoas que estão que escolheram esse grupo, uma dúvida sobre o relacionamento de vocês. Vocês podem não saber o que são, nem onde estão, que tipo de relacionamento, se estão namorando, se não estão, se estão juntos ainda, se não estão, se ainda se gostam ou não, se vão voltar a se falar ou não, sabe? Eu sinto que tem uma energia desse tipo. Ou então pode ser uma coisa se vocês ainda vão se reconciliar ou não. Então existe uma confusão de pensamentos, de sentimentos, um sofrimento pela possibilidade de fim, né? E uma vontade de fazer com que isso seja diferente. Essa pessoa ficou aqui pensando no quanto ela gosta de você, o quanto ela gostaria de ainda ou de estar com você. Essa pessoa pode ter ficado frustrada se você não procurou ela, se você não foi atrás. Essa pessoa pode ter ficado pensando que talvez você não queira, né? Ou que você não esteja mais interessado. Então, pode ser que tenha sido por isso o sofrimento, a tristeza que essa pessoa sentiu. Então, tem aqui um misto de sentimentos, mas principalmente assim, uma tristeza por não ter passado esse dia com você, ou por não ter falado com você, ou por achar que talvez você não queira mais, uma confusão de não saber como agir por causa da indefinição da situação de vocês, tá? Então essa pessoa não passou o dia dos namorados super alegre, feliz e satisfeita, não, tá? Me parece uma pessoa que passou assim um tantinho, né, de coração partido, um pouquinho assim, tipo, nossa, que tristeza, né? Como é dia dos namorados, quer dizer, a gente tá falando sobre o dia dos namorados, eu vou colocar aqui uma mensagem da cabeça, uma música do coração dessa pessoa, né, que defina aí pensamentos e sentimentos dela ontem, nesse dia dos namorados aí, em relação a você, tá? Bora lá. Primeira mensagem, que é o lado da caneta azul, esse aqui mesmo. Estou pensando se te chamo para sair, será? Olha só, tá vendo? Confirmando o que a gente estava falando. E a música, o lado da caneta preta. Aonde vamos? Quem sabe? Mas a cada dia as coisas melhoram, não consigo deixá-la ir. A música do John Legend. Each day gets better. Então aqui, gente, olha só. É que quando eu vi esse aonde vamos, me veio quase uma coisa literal, né? Essa pessoa de fato pensando sobre chamar você para sair. E aqui mais uma vez passa essa sensação do que eu falei para vocês, de que a situação de vocês pode estar indefinida, né? Então, talvez a pessoa não sabendo se comportar, como se comportar neste dia que é tão assim, tipo, fatídico, vamos dizer assim, em relação nesse sentido de relacionamentos, né? Uma atitude no Dia dos Namorados tem muito mais peso, tanto pro positivo quanto pro negativo, né? Então, bora lá, confirmações, signos de confirmação, sol, ascendente, seu dessa pessoa. Temos touro, aquário, áries, leão, escorpião e virgem. Iniciais de confirmação, suas ou dessa pessoa. H, G, J, E, E ou E, V, U, F, Z e a última, L, tá? Então, é isso que eu vejo aqui para vocês do grupo 1. Não ressoa, dá uma olhadinha no grupo 2. Se ressoa, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo 2, vocês escolheram aqui, ó,
a jaspe rosa, tá? Vamos lá, então, começar aqui a leitura de vocês. Bora ver como que essa pessoa que você está mentalizando passou aí o Dia dos Namorados, né? De uma forma geral, tá? Bora ver como que essa pessoa passou o Dia dos Namorados de uma forma geral e depois a gente vê o que ela ficou pensando e sentindo em relação a você, né? Especificamente, tá bom? Então vamos lá, de forma geral. Como foi o Dia dos Namorados dessa pessoa aqui, como ela passou, né? Seis de paus, nove de paus, eremita, rei de, ou imperador, desculpa, quatro de espadas, rei de ouros, 10 de ouros, oito de ouros, pajem de copas, pajem de ouros, oito de paus, sete de espadas. Ok, gente, olha só. Aqui, tá? Eu sinto que esse grupo número 2 é para as pessoas que pensaram em alguém que tem alguém, tá? Alguém comprometido. Se esse não é o seu caso, dá uma olhadinha lá no grupo um, porque aqui definitivamente é em relação a alguém. Alguém que tem alguém, no máximo eu vejo talvez uma pessoa que não tem ninguém, mas passou realmente bem sozinha. Mas eu sinto que realmente a energia é muito mais forte para alguém comprometido, sabe? Num relacionamento já há algum tempo. Que não é com você. Ou eu acho, né? Mas enfim. Essa pessoa aqui claramente tem alguém, tinha alguém nesse Dia dos Namorados aqui, mas é alguém que já tá na vida dela há algum tempo, alguém que talvez o relacionamento até já caiu na rotina, a mesma coisa de sempre e tal. Não tem tanta novidade, não tem tanto romance aqui, tá? Tanto é que eu acho que não caiu nenhuma carta de copas, olhando aqui, só o pajem de copas, tá? Então, assim, não teve muito romance, sabe? Na verdade, foi um dia muito mais tranquilo, muito mais calmo, né? Foi um dia assim em que, na verdade, fazer algo especial no Dia dos Namorados mais parece algo que você faz ou no automático ou no sacrifício para poder ali, né, fazer render esse dia ou para fazer esse dia especial. Parece mais algo que você faz ali porque tem que fazer do que porque você quer ser romântico de fato, ou você sente todas essas coisas, tá? Eu sinto que essa pessoa aqui pode ter ficado quietinha mais na dela, introspectiva, até nesse dia, pensando e refletindo sobre tudo isso, sabe? Sobre esse dia, sobre se ela está feliz ou não, onde que tá o sentimento. Talvez essa pessoa ficou sentindo falta daquela energia de começo de relacionamento, tá? Aqui uma pessoa que ficou refletindo sobre é, relacionamentos estáveis de longa data, sobre o esforço que se coloca, né, sobre a importância de ter que fazer isso e tal. Então, eu sinto que essa pessoa usou esse dia mais para uma reflexão profunda sobre relacionamentos concretos e de longa data do que para romance em si, sabe? Eu sinto que ela não estava muito afim de conversar, não estava muito inspirada. Se é realmente alguém que tem um compromisso e ao mesmo tempo tem interesse em você, você sabe disso, essa pessoa pode ter lembrado de você sim aqui, né? E se sentiu assim meio mal porque lembrou de uma outra pessoa aqui, pode ter sentido como se estivesse atraindo a pessoa. Então pode ter pensado que podia estar se auto-sabotando, fez algum gesto romântico para a pessoa com que ela estava, mas não necessariamente por sentir aquele amor, aquela paixão, assim todo, mas porque deveria, sabe? Mas eu sinto que essa pessoa ficou muito mais quieta e introspectiva do que qualquer outra coisa, sabe? Inclusive, assim, se essa pessoa sai com você, além, né, mesmo sendo comprometida, ela pode até ter ficado um pouco quieta na dela, não ter feito nada. Eu sinto que ela estava muito dentro da cabeça dela, dos pensamentos dela, tá? Aqui, eu sinto se questionando, eu acredito aqui, a posição, né, dela na vida, se tá certo, se tá errado, se tá num relacionamento em que ela não se anima mais, é ok, sabe? Mas tudo de uma forma muito tranquila, equilibrada. Eu não vejo essa pessoa sofrendo nem tendo muito drama. Pelo contrário, acho um Dia dos Namorados muito assim, sem graça.
tranquilo demais, sabe? Só meio que fazendo o que tem que ser feito e pronto, tá? Se essa pessoa tava sozinha, não tem ninguém, por exemplo, no Dia dos Namorados, talvez um dia como outro qualquer, em que ela só se pergunta, se questiona, né? Sobre, reflete sobre relacionamentos, assim, tipo, ah, não tenho ninguém e tal, mas também não vejo essa pessoa sofrendo, tá? Aqui. Ó, essa pessoa parece, né, ter até querido, assim, fazer algo diferente, isso aqui, mas eu sinto que falta disposição, sabe? Ou então realmente sentimento para isso. Sentimento romântico. Você pode ver que quase não saiu cartas de copas aqui. Então teve muito mais pensamento, reflexão sobre esta data, ou sobre o que ela significa, ou sobre a importância dessa data na vida dessa pessoa, ou com quem ela tá, do que de qualquer outra forma, tá? Então eu sinto que por mais que ela tenha feito alguma coisa, não foi com aquele amor, paixão, apaixonada e tal. Foi muito uma coisa mais automática, mais de, ah, tem que ser feito, sabe? É uma energia assim meio de, ah, Dia dos Namorados, né? Tem que fazer isso e tal, mas não por muito, não por motivação sentimental, vamos dizer assim. Eu sinto que essa pessoa tá se questionando, né? Se ela realmente estiver num relacionamento, se ela não tá se enganando, se ela não tá mentindo pra si mesma, sabe? Porque realmente um romantismo de fato. Aqui também aparece meio que ficou faltando, mas a pessoa passou aí pelo dia como tinha que ser, sabe? Ok. Vamos ver como é que ela estava, os pensamentos e sentimentos dela em relação a você especificamente, tá? Neste dia. Seis de espadas, o louco, rei de paus, morte, rei de ouros, três de paus, cavaleiro de paus, página de ouros, sete de espadas, dois de paus, sacerdotisa, cinco de paus. Olha só. Aqui é a estrela, né? Vamos ver. Aqui, gente, eu vejo uma pessoa seguinte. Para alguns de vocês, vocês podem não estar mais com essa pessoa, tá? Mas independente disso, ela lembrou de você. Mas aqui também não tem, gente, cartas de copas, tá? Tem aqui, tipo, um desejo, tem. Uma energia, assim, uma vontade de querer, sabe, aproveitar, fazer uma coisa diferente. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, mais uma vez essa pessoa ficou muito na cabeça dela, né? E é aquela sensação de só pelo fato de ter lembrado de você, que ela podia estar fazendo alguma coisa errada, ou que ela pode estar se enganando. Eu sinto que essa pessoa usou esse dia muito para reflexão, sabe? Mas definitivamente tem um desejo aqui em relação a você, uma vontade de agir, paixão, tomar uma atitude em relação a você. Mas muito eu vejo aqui mais em termos de desejo, tá? Nesse momento, pelo menos. Realmente parece que para alguns de vocês essa pessoa ficou pensando sobre essa situação ou o término de vocês, ou de que tinha que superar, deixar essa história de vocês para trás. Não vou mentir, tem aqui essa energia, tá? E tem a questão do desse relacionamento, tá vendo? Essa pessoa comprometida, né? Talvez um medo da outra pessoa perceber que ela estava pensando em outro ou em outro, uma outra situação. Tem uma perspectiva. Eu sinto que essa pessoa também ficou se questionando, se perguntando se você passou, estava passando esse dia, né, com uma outra pessoa, se você já tem outro alguém, se ela tem concorrentes, né? Mesmo com esse fato de vocês terem se afastado, terminado, essa pessoa ficou se questionando sobre isso, sobre a existência de uma outra pessoa nessa história de você, nessa história não, né, na sua vida, desculpa, tem um pouco de essa pessoa, um pouco de expectativas do lado dessa pessoa em relação a você, mas ao mesmo tempo parece que ela não quer criar expectativas, sabe? Que essa história de vocês pode ser muito complicada, principalmente se ela tiver uma outra pessoa, né? Então eu sinto que essa pessoa, assim, lembrou de você, né? É,
pensou um pouco sobre o que estava acontecendo, o que aconteceu entre vocês, analisou a situação, pode ter lembrado dos bons momentos. Logicamente, essa pessoa ainda se sente atraída por você, tem desejo por você e tal, mas ao mesmo tempo alguém que pensou assim: não, não posso ficar lembrando dessa pessoa, não vou ficar lembrando dessa pessoa, tá? Aqui. Logicamente, por um momento ela considerou uma reconciliação ou falar com você de novo. Considerou sim, tá? Isso passou pela cabeça dela. Ainda existe aqui, ó, com o Rei de Copas, aí me parece aqui um pouco agora a primeira carta de Copas, né? Um sentimento ainda existente, mas ao mesmo tempo eu sinto com essa Rainha de Espadas essa pessoa meio que lutando assim, tipo, para ser racional, para ser prática, para não procurar mais dor de cabeça, sabe? Para a vida dela. Uma parte dela, pelo coração, pelo desejo, pela atração, consideraria um retorno, mas eu sinto que nesse momento essa pessoa está muito forte no prático, no racional, sabe? Uma decisão que ela pode ter tomado, definida e pronto, e tentando não fraquejar, vamos dizer assim, tá? Mas eu sinto que essa pessoa passou esse dia assim meio blá. Tá? Não foi uma coisa assim muito romântica, nem muito animada, nem muito triste, nem muito nada. Foi um dia de reflexão para essa pessoa aqui. É o que tá me parecendo, né? Eu não vejo alguém tomada pelos sentimentos de romance aqui, pelo menos não parece, tá? E assim, qualquer sentimento aqui relacionado aos pensamentos dela, quando se tratam de você, essa pessoa estava tentando descartar. É como se ela achasse que ela precisa deixar essa conexão de vocês no passado, ou de lado, ou não lembrar muito, ou pelo menos nesse dia, sabe? Especificamente. Porque ela talvez tivesse que dar atenção para uma outra pessoa, ou então não quisesse ficar triste, mas me parece essa pessoa que estava fazendo um certo esforço para não ficar muito pensando, né, nessa situação de vocês, tá? Vamos lá. Uma música e uma mensagem da cabeça dessa pessoa para vocês, tá? A primeira mensagem é o lado da caneta azul. Deixa eu só partir aqui. Me conta mais sobre você. Tá vendo? Eu sinto que, como eu falei, ela ficou se perguntando se você estava passando com outra pessoa, se existe outra pessoa. Talvez vocês estejam se conhecendo ainda, ou no começo, ou é um interesse meio platônico, distante. Mas parece uma coisa meio sem graça, né? É o que eu tô falando, essa pessoa passou esse dia meio blá, sabe? Tipo, meio que só pensando, avaliando, refletindo as coisas. E uma música ao lado da caneta preta. Hum. Ó, amo você como nunca amei antes. Eu preciso que você abra a porta. Se implorar, pode mudar as coisas de alguma... Se implorar, puder, desculpa, mudar as coisas de alguma maneira, então me diga para fazê-lo. Preciso tirar isso da minha cabeça. Hanson, save me, né? Essa energia, gente. Eu vou ser honesto com vocês, tá? Me parece, assim, que isso aqui pode ser em relação à pessoa com quem ela tá. Não que ela ame essa pessoa de verdade, sabe? Assim como fala aqui, mas é mais uma sensação de achar que ela tem que estar lá, nessa situação, tá? E ela pode estar tentando fazer as coisas darem certo, entende? Com essa outra pessoa, nessa outra situação, sabe? A sensação que eu tenho é essa. Ó, se implorar pra mudar as coisas de alguma maneira, se implorar pode mudar as coisas de alguma maneira, entende? Então me diga para fazê-lo, preciso tirar isso da minha cabeça. Então eu sinto que é mais como se fosse, e ela evitando pensar aqui nessa conexão de vocês, independente do que exista, sabe, entre vocês. Então eu não vou mentir, eu acredito que essa pessoa passou esse dia tentando muito, a sensação que me dá é essa, fazer o que ela deve fazer. E não necessariamente assim, tipo, porque ela queria, porque ela estava apaixonada. Muito amor, é mais uma questão do que é correto, do que é certo, do que eu devo, do que é esperado, sabe? E em relação a vocês especificamente, por mais que exista e ela tenha pensado, lembrado de você, ainda existe um sentimento, uma atração muito forte e tal. E ela tenha considerado ali por um breve momento a reconciliação, é como se ela tivesse evitado pensar em você, tentado tirar isso da cabeça,
botar para escanteio, sabe? Então eu sinto que foi meio que uma tentativa de se reconciliar ou de ajeitar a situação com outra pessoa, mesmo que no fundo, não fosse isso que o coração dela pedia. A sensação que eu tenho é essa, tá, gente? É uma pessoa que tá fazendo um esforço para fazer o que se espera dela ou para consertar uma situação. Infelizmente é isso que eu sinto aqui. Se isso não tá ressoando com você, dá uma olhadinha lá no grupo um, tá? Porque aqui tá meio assim. Vamos lá. Aquário, Virgem, Gêmeos, Libra, Sagitário, Áries. Iniciais suas ou dessa pessoa: G, Z, P, J, B, N, I, F, H e a última E ou E, tá? Então é isso que eu vejo aqui pra vocês. Se não ressoou, grupo um. Se ressoou, se fez sentido, comenta, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!